Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese online e vamos já começar com a nossa oração, amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Então, finalmente nós chegamos no Novo Testamento. Lembra que a gente comentou para vocês que a Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que é tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, que é o que começa a acontecer a partir da vinda de Jesus, certo? Nós temos o primo de Jesus, que foi João Batista, como o último dos profetas. E logo depois começam as histórias de Jesus, tá bom? O Novo Testamento. Na semana passada, a gente falou sobre o nascimento de Jesus, né? Assistimos ao filme e o capítulo 22 falava sobre toda a história de Natal que logo em breve a gente vai vivenciar nas nossas igrejas, né? Agora nós vamos para o capítulo 23, que diz assim: os anos de silêncio em Nazaré, na Galileia, tá? Para a gente não se confundir muito, no próprio livrinho de catequese tem um mapa de onde é Nazaré e de onde é a Galileia. Mas eu vou explicar rapidinho aqui para vocês, com o auxílio do mapa, sobre o que a gente vai falar para tentar se localizar, tá bom? Na flecha azul, nós vemos uma região verde, que é a região de Jerusalém. Um pouquinho abaixo de Jerusalém está escrito Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu. Agora, um pouco mais para cima, na flecha laranja, está a região da Galileia, em amarelo. A flecha direciona para a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu e viveu. Ou seja, Jesus nasceu em Belém, mas voltou para Nazaré, que era onde era sua casa, a casa de seus pais. Por esse motivo, Jesus também ficou conhecido como Jesus o Nazareno, ou seja, aquele que viveu na cidade de Nazaré, tá bom? Então, quando a gente ouvir falar Jesus Nazareno, é por conta disso, por conta da cidade que Jesus cresceu, tá? Então, lá no capítulo 23, vai contar um pouquinho da história de Jesus. Vocês vão ler com calma essa página, a página 15, para poder responder as perguntas da página 16 e 17, tá? Mas o título diz os anos de silêncio. Por que silêncio? Porque após o nascimento de Jesus, o anjo apareceu a São José, pai de Jesus, e pediu para que ele voltasse para Nazaré e ficasse lá até a hora certa, até o momento certo, né? Então, até os 12 anos de idade, Jesus cresceu como uma criança normal. Ninguém sabia que Jesus era o Filho de Deus. Só quem sabia era São José, Nossa Senhora, Virgem Maria e o próprio menino Jesus. Eram eles que sabiam que Jesus era filho de Deus, que Deus tinha feito esse pedido para Nossa Senhora, para a Virgem Maria,
para ela se tornar a mãe de seu próprio filho, né? Inclusive, o nome Jesus não foi nem São José, nem Nossa Senhora que escolheu, foi o próprio Deus. Deus pediu para dizer ao anjo, Deus pediu para o anjo dizer a eles qual seria o nome do seu filho, de Jesus, né? Então, só eles sabiam que Jesus era de fato o Filho de Deus, né? E aí, com 12 anos de idade, aconteceu a primeira aparição pública de Jesus, né? Enquanto Jesus vivia lá em Nazaré, com São José e Nossa Senhora, todos os anos, uma vez por ano, ele ia até a cidade de Jerusalém, porque era lá que se comemorava a Páscoa, né? Uma festa cristã, uma festa instituída já há muitos anos no Antigo Testamento, né? Então, todos os anos eles iam para lá, só que não contavam para ninguém, que Jesus era o Filho de Deus. Eles fizeram isso em todos os anos. A infância de Jesus foi uma infância como uma criança normal. Jesus morava com seus pais, Jesus aprendeu a ler, né? Jesus aprendeu a escrever. Jesus aprendeu a profissão de São José, que São José era carpinteiro, construía mesas, objetos de madeira de forma geral. Jesus também, por ser o Filho de Deus, né, devia ser um menino maravilhoso, assim, obediente, respeitoso, educado, né, que ajudava a mãe, que ajudava o pai. É importante a gente saber que Jesus foi uma criança e a gente, e vocês, no caso que são crianças, devem espelhar a infância de vocês também na infância de Jesus. Uma infância obediente, respeitosa, correta, né? Porque os nossos pais, os pais de vocês, são aqueles que vão ensinar o melhor caminho para vocês, né? E quem obedece não erra, tá bom? Gravem essa frase: quem obedece não erra. Mesmo que a gente não entenda porque que os nossos pais nos pedem as coisas, se nós formos obedientes a eles, nós não estaremos errando, tá bom? E Jesus era assim, uma criança obediente, uma criança correta, respeitosa, afinal era o próprio Filho de Deus, né? Mas, enfim, com 12 anos de idade aconteceu a primeira aparição pública, né? Jesus apareceu para outras pessoas, além daquelas ali, os vizinhos que viviam com ele, próximo a ele, né? E além da sua família. Como que foi essa aparição? De novo, na festa da Páscoa, foi aquelas pessoas ali da cidade de Galileia, né? Foram lá para Jerusalém para participar da festa. Fizeram uma caravana, né? Montaram um grupo de pessoas que iriam viajar. Mas naquela época, eles viajavam andando, né? Eram poucas pessoas que tinham animais para poder ir cavalgando todos juntos, né? Cavalos, no caso. Eles tinham poucos animais e muitas vezes os animais tinham que carregar a alimentação deles. Então, eles tinham que ir andando e foram andando para Jerusalém. Lá aconteceu a festa da Páscoa e no dia de voltar, se reuniram todos e estavam voltando para Galiléia. Só que José e Maria acharam que Jesus estava lá no meio da caravana, no meio do povo da cidade de Galiléia, que estavam voltando para casa. Porém, Jesus não estava, né? E aí demorou um dia, eles viajaram um dia inteiro, andando um dia inteiro, até que perceberam que Jesus não estava ali no meio da caravana, não estava com nenhum amigo, com nenhum vizinho, com nenhum familiar. E aí eles voltaram para Jerusalém, eles tinham que voltar para encontrar Jesus, né? E aí quando chegaram em Jerusalém, eles foram para o templo, tá? Que se chama sinagoga, tá bom? É como se fosse a igreja daquele tempo, certo? E aí eles encontraram Jesus lá.
E aí eles falaram assim, Nossa Senhora falou assim, meu filho, por que fizeste isso conosco, né? Você não imaginou que a gente ia estar procurando você, né? Porque você não estava perto dele? E aí Jesus falou assim, mas por que você está me procurando, mãe? Você não sabe que eu preciso estar na casa do meu pai? Então foi nessa hora que Jesus manifestou que ele é o Filho de Deus. Ele contou para todo mundo que estava ali ouvindo, mas as pessoas não entenderam. Nossa Senhora apenas silenciou, chamou Jesus e eles voltaram para casa. Então, esse é o primeiro momento que Jesus se manifesta como aquele que ele realmente é, como Filho de Deus, né? Porque quando Deus fazia todas aquelas promessas para os profetas do Antigo Testamento, né? Algumas pessoas obedeciam a Deus, agiam conforme a vontade de Deus e outras não. E aí Deus falou que faria só mais uma aliança e que nessa aliança ele enviaria o seu próprio filho para salvar a humanidade. Então, essa é a última das alianças que Deus fez com a humanidade, que era enviar o seu próprio filho, que era Jesus Cristo. As pessoas já sabiam disso, né? Isso foi dito no Antigo Testamento ao profeta Elias, que Deus iria enviar o seu filho. E todo mundo que era cristão sabia disso, sabia que Deus enviaria o seu próprio filho e estava à espera desse acontecimento. Nem o dia, nem quando Deus ia chegar, quando Jesus ia chegar. Eles nem sabiam que Jesus seria o nome do Filho de Deus. Ninguém sabia nada, mas eles sabiam que Deus tinha prometido e que Deus iria cumprir essa promessa, né? E quando Jesus nasceu, ele nasceu de uma forma tão simples, vocês viram? Ele nasceu num lugar muito sujo, muito pobre, bem humilde, no meio dos animais, né? Ele não tinha nenhuma casa para habitar, né? E ele nasceu como rei, como Salvador, como Filho de Deus. E esse foi mais um dos motivos das pessoas não descobrirem que Jesus era o Filho de Deus, porque eles achavam que o Filho de Deus ia ser um grande rei, que ia nascer num castelo de ouro, que ia ter muita riqueza, que ia ser o Todo-Poderoso, sabe? Mas Deus não se importa com as riquezas desse mundo. Deus se importa com o coração, com a verdade, com a alegria, com a mansidão do nosso coração. Ser manso é entender que Deus é maior que tudo e que é o dono e que é o direcionador da nossa vida. E que quando a gente se une a Ele, a nossa vida tem muito mais sentido. Então, é isso que Deus espera de nós. E esperando isso, Ele fez o seu Filho nascer da forma mais humilde, para mostrar que Ele não quer a nossa riqueza, que Ele não quer grandes coisas, que Ele quer o nosso coração, que Ele quer a nossa vida, né? Que a nossa vida seja uma entrega, um exercício de louvor. Como assim um exercício de louvor? Né, Diana? Que a nossa vida seja de todos os dias agradecimento e reconhecimento de que Deus é o nosso rei, de que Deus é o dono da nossa vida, de que Deus é maior que tudo que pode existir. É só isso que Deus espera. Isso é um exercício de louvor. É todos os dias a gente poder reconhecer a divindade, a realeza de Deus, tá bom? Então, por isso que o seu filho nasceu da forma mais humilde possível, porque ele não quer riquezas, ele quer o nosso coração. Continuando a nossa história, depois que Jesus teve essa primeira aparição pública, que ele disse, né, que Deus era o pai dele e que as pessoas não entenderam, depois disso ele voltou para casa e ele continuou vivendo como criança, afinal ele só tinha 12 anos, né?
Só que a missão dele de sair pregando, evangelizando e falando do amor de Deus, como os outros profetas fizeram, né? Essa missão começou só na fase adulta. Então Jesus continuava morando com Maria, morando com José, aprendendo, afinal ele era uma criança ainda, ele tinha muita coisa para aprender, né? Ele rezava, ele agradecia a Deus e ele se aproximava do seu pai cada vez mais, né? Então, enquanto criança, ele viveu a sua infância, né? Só na fase adulta que realmente começou a grande missão de Jesus Cristo, tá bom? Então, esse é o comecinho do Novo Testamento, é o comecinho da história de Jesus. Vamos indo passo a passo para a gente entender quem é Jesus Cristo até chegarmos no nosso grande objetivo da catequese, que é a Eucaristia, né? Onde Jesus também está presente. Mas por hoje a gente vai se ater à infância de Jesus, tá bom? E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, pela infância de todos vocês, pedir que Deus abençoe e pedir que essa história do menino Jesus seja uma história de inspiração para a vida, para a infância, para a idade de vocês, para que vocês possam buscar sempre estar perto de Deus Pai, buscar o amor de Deus Pai e ser meninos e meninas bons, amáveis, obedientes e responsáveis, assim como foi o menino Jesus, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!